Não tenho nada pessoal contra o André Janones, até porque o primeiro partido, quando ele foi concorrer em 2016 a prefeito de Tuiutaba, foi o PSC. E quem conseguiu o partido para o André Janones é esse parlamentar que vos fala a esta comissão. Então, questões pessoais, zero. Tenho, sim, divergências políticas astronômicas. Até porque ele tem 2 mandatos, ele está com 6 anos e meio de mandato. E eu até perguntaria aos 2 colegas que vão fazer defesa dele, quantas vezes os colegas o viram no plenário. Porque nesses 6 anos, eu não vi o deputado Janones no plenário da Câmara dos Deputados, não vi 5 vezes. Não dá para contar nos dedos de uma mão. Porque ele não vai no plenário. Tristemente, o deputado André Janones tem um perfil que foi eleito no seu primeiro mandato apoiando Jair Bolsonaro, é a causa dos caminhoneiros, é esta que é a verdade dos fatos. Ele era bolsonarista, apoiando a greve dos caminhoneiros, aí depois, não sei por que cargas d'água, decidiu mudar de lado. Isso é uma questão política dele. Pessoal, não tenho nada a ver com isso. Meus amigos, hoje nós estamos aqui deliberando a suspensão de um deputado que rotineiramente vem causando tumultos, encrenca, que afronta todos os deputados, que desrespeita essa casa, e não é de agora. Foram inúmeras vezes que nós estamos vendo isso desde o seu primeiro mandato. O advogado disse aqui que não há nenhuma prova do que está sendo imputado a André Janones. Eu acho que ele não procurou direito nas redes sociais. Se ele fosse na minha rede social mesmo, iria ver um vídeo em que transcrevo aqui algumas das palavras que André Janones falou contra alguns dos deputados que estavam tentando tirá-lo para que ele parasse de atrapalhar o deputado Nicolas. Ele falou: vem, me bate, vem cá, machão, um com 90 anos de idade, com a boca fedendo, ali um nhonho. Então não são somente esses crimes que, inclusive, o relator imputou a ele como homofobia, que estão descritos no relatório. Tem crime de etarismo, discriminação se referindo ao peso das pessoas, ameaça, desrespeito. Inclusive, o advogado disse que ele estava fazendo o papel que todo deputado tem que fazer, de informar os seus eleitores. De ir lá, fazer um vídeo, e todo mundo sabe que não é verdade. O que ele gosta é de lacrar, ele não estava querendo informar nada. Aliás, muito bem destacado aqui, ninguém nunca vê André Janones na Câmara dos Deputados. Eu tenho o desprazer de algumas vezes ver porque ele tem o gabinete em frente ao meu. Mas ele nunca está no plenário da Câmara dos Deputados. Eu não sei nem como que ele vota, porque ele não vai nem ao plenário para registrar presença. E quando vai, é para causar tumulto. E por quê? Porque dessa vez estava Nicolas Ferreira fazendo o seu discurso. Ele parece que ele tem uma paixão incubada pelo Nicolas. Aliás, incubada não. É explícita a paixão que ele tem por Nicolas Ferreira. Vossa Excelência fala em 3 meses, né? Concordo que Vossa Excelência tem que se ater aos atos que foram narrados aqui, mas nós não temos essa obrigação. Nós não temos a obrigação de votar somente convencidos pelos atos que foram praticados por André Janones na última sessão da Câmara dos Deputados. Nós temos a obrigação de zelar pela Câmara dos Deputados, pelos deputados federais, porque eu pergunto, quem de vocês aqui pode dizer com orgulho que é deputado federal igual a André Janones? Quem aqui tem coragem de defender André Janones? Vocês vão ver hoje alguns esquerdistas se posicionando, defendendo ele aqui no Conselho de Ética. Sabe quantos defenderam ele lá no plenário? 0. Ninguém foi ajudar o Janones quando ele estava sendo agredido pela direita. Mentira! Ele foi à frente do discurso do Nicolas para, como disse o Jordi, lacrar. Simplesmente para gravar um vídeo afrontoso. Um deputado que não está presente. Sabe quantos relatórios ele apresentou no ano de 2025? 0. Sabe quantos requerimentos de autoria dele? 5. Ou seja, um deputado que é pago pelo imposto do cidadão brasileiro, que não faz nada, não aparece na Câmara, não trabalha, não produz, vem aqui para gravar vídeo, né, afrontando o deputado Nicolas, que é do mesmo estado que ele, nunca teve coragem de me afrontar, eu não sei porquê, eu não faço ideia, mas Janones nunca teve coragem de me afrontar. Nós não estamos aqui julgando a assiduidade do Janones, que realmente, pelo que percebo, apesar do painel enganoso permitir presenças, ele não é o único. Eu poderia listar, assim, de cor, uns 10 deputados que raramente aparecem. Então, mas não vou perder tempo com isso. Segundo, não se está julgando, nesse caso específico aqui, o histórico, a postura, as orientações políticas, as relações afetivas do deputado André Janones. Como é próprio desse Conselho de Ética, qualquer representação tem que ser sobre fatos específicos. E aí eu votarei contra a suspensão liminar, cautelar, imediata do deputado, porque esse caso merece uma apreciação muito mais cautelosa do que a suspensão cautelar.
E por que isso? Primeiro, deputado Sóstenes, como é de seu direito, eu diria até dever, fez uma representação à corregedoria. A corregedoria da casa não teria a obrigação de enviar imediatamente à mesa diretora. Aliás, no meu modo de entender, ela deveria, como está garantido pelo regimento interno, no artigo 31, inciso 3º, promover diligências sobre esse caso, que tem vários aspectos, além do foco no deputado Janones. Portanto, a medida liminar de suspensão de mandato por 6 meses, como proposto, por 3 meses, ela é exagerada por acelerada. E isso pode gerar injustiças. Os fatos. Eu estava nessa sessão, do lado onde o campo dito progressista, de esquerda, fica. Há uma divisão no plenário, aliás, que vem desde a Revolução Francesa. Nós somos tradicionalistas. Bem, eu vi o tumulto, vi o Janones lá, entre vários, do lado de lá. É óbvio que não é adequado, embora o direito de ir e vir no plenário seja assegurado a qualquer um, você ir no lado em que um deputado conservador estava falando, para defender Trump, para defender a taxação, defendendo as suas ideias que eu considero esdrúxulas e que podem, sim, merecer no debate político o repto, a crítica. Isso não é crime. Isso não ofende o decoro parlamentar. E vou além. Nem mesmo as expressões, que eu não sei se o Janones falou, nem nas redes, eu não sou de ficar acompanhando redes, de capacho ou servil, ou qual é o termo, vira-latas para quem está defendendo Donald Trump. É próprio do calor do debate político. Bom, vamos lá. Como disse o meu colega que me antecedeu, realmente, essa comissão já começa sendo desrespeitada pela ausência da pessoa em questão. O fato dele não se prestar ao esforço de estar aqui hoje para se defender para mim, é uma espécie de confissão, uma admissão de culpa. Ele sabe que o que ele estaria defendendo aqui é simplesmente indefensável. E todos nós sabemos que para estar aqui se defendendo no Conselho de Ética, muitas vezes por estarmos em um ambiente político, não é apenas um fato específico que gatilha isso. É muitas vezes uma culminação de vários fatos de comportamento histórico de uma pessoa aqui no nosso Congresso, aqui na Casa dos Deputados Federais. Isso é inegável. Há muitos casos onde uma pessoa, um deputado, pode se exceder, mas não necessariamente ele terá que se defender no Conselho de Ética, porque ou ele tem a honra de se desculpar, algo que eu mesmo, em momentos que eu me excedi, fiz questão de me desculpar publicamente, mas é uma questão de uma culminação de eventos, de comportamento, da opinião que essa pessoa vai cultivando ao entorno dela aqui na Câmara dos Deputados. Esse é um dos casos que nós estamos tratando hoje. No caso do André Janones, como disse o meu querido amigo Paulo Bilinski, ele é um deputado que envergonha essa casa. Isso é feito diariamente. Repito, todos nós somos passíveis de ocasionalmente nos excedermos. Eu mesmo já me excedi. A polarização aqui nessa casa acaba criando um ambiente muito instável, volúvel. Eu mesmo já me excedi. O Jordi também já se excedeu. Nosso líder Sóstenes já teve momentos onde nós nos excedemos, é ou não é? Mas temos a honra de depois admitirmos, pedir desculpas e muitas vezes conversar com a pessoa que se sentiu ofendida no sentido de apaziguar a situação para que tenhamos um ambiente agradável. Afinal de contas, aqui é como se fosse a nossa segunda casa. A questão do Janones é que ele ocasionalmente se posiciona e se porta como uma pessoa normal. É o inverso. Não é que ele ocasionalmente se excede, ele ocasionalmente se posiciona, se porta como um ser humano normal. É por isso que ele evita conviver com qualquer um de nós. E é verdade, eu nunca vejo esse cidadão aqui, mas não é isso que está na pauta. Como eu disse, nós estamos aqui julgando uma pessoa que já deveria ter sido retirada dessa casa. Nós temos um deputado federal que admitiu que cometeu crime de rachadinha. E aí, para a ironia do destino, ele acusava todas as santas pessoas da oposição de cometer esse crime. Então assim, só pra gente entender que o que está acontecendo aqui é correto, eu preparei um resumo breve. Relator, não vou tomar muito seu tempo, mas vamos lá. Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição do Lula. Eu pergunto para o senhor presidente, se algum membro da oposição admitisse isso aqui publicamente, seria cassado imediatamente. Admitiu para a imprensa que criou fake news para ajudar na eleição do Lula. André Janones confessa que manipulou a informação e que o método é eticamente duvidoso. Ele confessa que manipula informações para eleger o Lula e confessa que o é eticamente duvidoso. Se fosse o Jordi fazendo isso daqui, você pode ter a mais absoluta certeza, seria cassado. André Janones chamava auxiliares de desgraçados burros incompetentes. Vocês se lembram do áudio desse deputado em questão, chamando seus assessores e todo mundo que trabalhava para ele de desgraçados burros incompetentes? Pois é, foi quando saiu o áudio também onde ele confessava a rachadinha. André Janones pagou 135 mil à empresa de assessor investigado na lavagem. Não reteve busca e apreensão nem nada. A oposição, por muito menos, teve busca e apreensão por conta disso. André Janones diz que Michele Bolsonaro não é incomível. Imagine se fosse qualquer pessoa da direita falando uma coisa dessa. Aí vocês estão dizendo que ele não chamou o Nicolas chamou várias pessoas ali de termos que eu não quero nem repetir aqui, que são homofóbicos, né? Ele não faria isso. Foi você, Jordi? Foi o Hélio?
Bom, André Janones pede desculpas à comunidade LGBT. Janones pede desculpa à comunidade LGBT por xingar o Nicolas Ferreira de nomes que eu não vou repetir, deputado Chico Alencar. Mas não aconteceu nada com ele. André Janones xinga Débora dos Santos de desgraça. Uma mãe de 2 crianças que foi condenada por passar batom na estátua, ele vai na rede social dele e xinga essa mulher de desgraça. Pois ele defende o socialismo, vai pra Cuba, vai lá, come em Cuba e na hora de pagar dá um piti, porque a conta era muito alta. Isso aqui eu só quis incrementar, só pra gente ver como uma pessoa é uma figura, né? Aí depois ele foi condenado a indenizar o Nicolas por fake news. Sabe por quê, meus colegas? Porque ele chamou o Nicolas de pedófilo. Pedófilo, foi condenado. Não sei se pagou ou não. Não sei se ele usou o dinheiro da rachadinha pra pagar isso aqui. Inclusive, nessa mania dele de maltratar os seus assessores, eu já sinto pena do doutor advogado, caso ele tenha sido sujeito a esses xingamentos. Ninguém merece. Nicolas e Janones brigam na Câmara. Você é um frouxo, dou na sua cara. Isso é o que ele falou e tá gravado em vídeo. Ameaçou de dar um murro na cara do Nicolas Ferreira. Foi no dia que o Conselho de Ética fracassou em caçar um deputado confesso de um crime. Nós erramos aí, meus amigos. Nós erramos no dia que esse deputado não foi caçado, mesmo tendo admitido roubar dinheiro público. Teve sua OAB suspensa 4 vezes. Estamos com um deputado que está numa situação complicada. Ex-mulher acusa Janones de ameaçar divulgar fotos íntimas e justiça concede medida protetiva. É um cidadão que usou fotos íntimas de uma mulher prefeita da cidade dele para que ela fizesse o que ele queria. Tem cabimento isso aqui, deputado? Eu admiro o senhor. O senhor tem coerência no que o senhor fala. Tem coerência no que o senhor fala. Mas isso aqui é inadmissível em qualquer espectro da política. Depois ele fez um acordo com a PGR para devolver 131 mil por rachadinhas. Infelizmente, nesses 3 meses, eu não sei como é que ele vai fazer. Talvez vai ter que continuar com as rachadinhas para poder pagar a rachadinha. Olha o cúmulo que a gente chegou. Quando nós falamos em ética, nós não falamos apenas, e nós não devemos falar em um lado. Nós devemos falar em buscar a verdade, a convicção mais profunda. E é isso que eu farei aqui, ao abordar os fatos que aconteceram no plenário. Eu não vou me pautar nesse Conselho de Ética apenas pelo lado em que se está, porque não serei justa se fizer isso. É preciso buscar a coerência com as nossas decisões e votos anteriores. E eu quero comparar, sobretudo pelos anos de trabalho que tenho na Comissão de Constituição e Justiça, pelos estudos que tenho procurado produzir antes de cada decisão em matéria que significa sanções ou punição acerca de dosimetria, que nós estamos aqui com uma proposta, senhor relator, com todo respeito e o cumprimentando pelo trabalho, com uma proposta que nós podemos questionar em diálogo com Vossa Excelência, um diálogo de mais alto nível. Primeiro, senhor presidente, que os fatos, eles devem orientar as nossas decisões. Se fôssemos observar por dimensão pregressa, poderíamos imputar a um ou outro colega aqui presente as mais bárbaras circunstâncias. Discursos de ocasião, discursos ao léu, podem fazer parte, às vezes, de uma demarcação política. E ainda assim são questionáveis, sobretudo pelas pessoas que buscam maior inteligência na abordagem e raciocínio acerca da política. Mas, às vezes, é preciso também baixar o tom no sentido de procurar os fatos e nos posicionarmos acerca deles. O plenário da Câmara dos Deputados, e não ao acaso o presidente Arthur Lira, definiu e defendeu a Resolução 11 de 2024, eu integrei como parte da mesa diretora, fazendo ressalvas, inclusive, a essa resolução, mas o presidente Arthur Lira fez essa resolução, propôs a resolução que foi aprovada pela mesa e pelo plenário, porque o plenário não é um ambiente saudável da política. E quando nós pensamos em que o nosso plenário, lamentavelmente, deixou de ser um ambiente saudável da política e do bom debate, não é possível imputar essa responsabilidade a um só. Quer dizer que o deputado Janones é, então, aos olhos desse Conselho de Ética, o dissenso, é o desequilíbrio, é o ataque? Não. Há em torno daquela tribuna, do lado em que a direita se pronuncia, um ataque constante a quem quer que passe por ali. E há um tratamento diverso. Alguém escreveu aqui, sobretudo no parecer, há uma referência aos temas relacionados à LGBTQ e fobia. Mas eu vou dizer a vocês, eu presidi a sessão da Câmara quando o Nicolas Ferreira colocou em seguida do pronunciamento de Érica Hilton uma peruca e ocupou aquela tribuna. Aquilo é a maior manifestação de transfobia, de homofobia, de ataque às pessoas que se poderia ter. E este Conselho de Ética arquivou. Não considerou. No caso do deputado Janones, eu não ouvi nada, não há nada acerca disso. Até porque, aí o relator, e eu me baseio no seu parecer, porque é correto, juridicamente, tecnicamente, ele indica que deve ser orientado o que se vê a partir das gravações oficiais da Câmara dos Deputados. E a gravação oficial mostra uma turba, não só o deputado Janones, mostra uma turba, que vários dos colegas que integram esse Conselho de Ética também são parte dessa turba, que utiliza o plenário de uma forma a desrespeitar o próprio parlamento. Então, nós não teremos uma solução razoável, não teremos o direito e a justiça se instalando ao indicarmos o deputado Janones como a fonte de todo o mal e suspendermos o seu mandato por 3 meses, se não tratarmos da conduta orientada por partidos e líderes
de dissenso, de ataque e de obstrução, não apenas regimental, mas obstrução física, muitas vezes, de colegas parlamentares, o que acontece quando se caminha para o lado direito do plenário para se subir pela escada à mesa diretora. Bem ofensivos, os termos em que eu coloquei como vira-lata, como capaz, que foi inclusive citado pela deputada Maria do Rosário como não tão ofensivos, realmente não são tão ofensivos, tanto é que eu os mencionei de forma literal. Então, outros termos que no decorrer do processo, quando se tratará do mérito do processo, serão melhor averiguados, eles serão melhor explanados e a gente terá aqui dentro da comissão a possibilidade de fazer um julgamento sobre os mesmos. Mas, senhor presidente, é só para esclarecer ponto a ponto e ressaltar aqui o meu posicionamento político em relação a esse fato. Eu estava presente no plenário. Essa não foi uma situação que aconteceu em outro país. Muitos de nós estávamos presentes no plenário quando esse fato aconteceu. Eu queria, em preliminar de argumentação, dizer que eu fui comunicado pela primeira vez dessa audiência, desse processo, há cerca de 1 hora antes da audiência, e jamais aparecerá qualquer prova. Eu não fui intimado pessoalmente, nem por telefone, nem via e-mail, nem por qualquer outro meio. Então, uma violação gravíssima que será levada às instâncias judiciárias para a gente compreender o porquê que eu não fui intimado. Quando eu voltei para refazer o vídeo, eu fui cercado por, inicialmente, 12 deputados do PL, depois somaram-se mais 8, então foram 20, e eles começaram a dizer, você não vai filmar o Nicolas, tudo eu tenho gravado. Eu disse, olha, é uma censura, não são vocês que defendem a liberdade de expressão? E eles repetiam, o Nicolas você não vai filmar. Começaram a me empurrar de corpo, como a deputada Maria do Rosário muito bem colocou, que aqui acontece sempre, e eu falei, vocês não vão me intimidar, eu vou gravar o vídeo, vocês não vão me impedir de ficar aqui. Eles começam então, repito, tudo isso gravado. Não peço que ninguém acredite em mim, eu tenho vídeos. Aquele vídeo de 4 segundos que foi mostrado pelo advogado é só um trecho, é o mais forte, mas são vários vídeos. Eu tenho 8 minutos de gravação própria e já tenho 7 minutos de gravações que estão chegando para mim de pessoas que estavam no plenário. Eu começo a levar socos nas costas e no estômago. Sinceramente, sem nenhuma força, até esse momento nem encarei aquilo ali como agressão física, porque era uma coisa bem devagar, eu nem sentia que estava dando soco ou empurrando, acho que era uma coisa mais para intimidar. Até ainda estava tudo certo. Eles começam a me xingar, eu devolvo os xingamentos. Então até ali uma troca de ofensa que infelizmente acontece todos os dias no plenário. Não deveria acontecer, mas acontece. Então eu chamei o Bolsonaro de bandido, eles chamavam Lula de ladrão e assim foi a troca de ofensas. Quando de repente eu começo a levar chutes, aí sim não era de brincadeira. Chutes, senhor presidente, senhor relator, muito fortes, nas minhas pernas, pela frente e por trás. E até que em um determinado momento, como se não bastasse isso, repito aqui pela 1000ª vez, sublinhado, estão gravadas essas agressões físicas. Atenção à imprensa, ao Brasil, estão gravadas, não é para acreditar na palavra do André Janones. Existem vídeos onde eu fui agredido fisicamente. E o que eu vou dizer agora também está gravado em vídeo. Eles começaram a me apalpar, a pegar no meu pênis. E dizer, está gravado. Eles começaram a me apalpar, está gravado nos vídeos. Não há necessidade de crer nas minhas palavras. Eu tenho como disponibilizar. Excelência, eu gostaria de pedir silêncio para eu poder continuar minha fala. Paralisar o meu tempo. Pode prosseguir, deputado André Janones. Ainda não tenho condições, presidente. Peço ao plenário. Eu peço ao plenário, líder sócio, o senhor como uma grande liderança aqui, que a gente se contenha. O deputado André Janones está no final da sua defesa. E aí, presidente, apesar do desrespeito de Vossa Excelência, eu vou continuar a minha fala e que na próxima vez o senhor seja um pouco mais respeitoso. Aí, presidente, isso é inadmissível, ele atacar a presidente. Você não vai atacar o presidente aqui não, Janones. O presidente merece o respeito, tá sendo... Quem está sendo deselegante é o senhor. É você, André Janones. Nós vamos colocar o rito do processo, o rito. Não estou entrando no mérito. Deputado André Janones, o senhor tem 5 minutos para concluir. Ok. E aí, presidente, só continuando a minha fala. Eu saí de lá, aí começaram a me acusar depois de que eu seria homofóbico. Não ser homofóbico não significa permitir que homens com orientações sexuais divergentes da minha me toquem nas minhas partes íntimas sem a minha autorização. Pois bem, saindo de lá, vou até a delegacia de Polícia Civil e presto uma queixa-crime, até então somente contra o deputado Cherini e o sargento Gonçalves, que eram os únicos que tinham sido identificados nos vídeos que eu tinha até aquele momento. Quando foi no sábado, eu recebi um terceiro vídeo, que aí não foi gravado por mim, aonde é identificado
um outro deputado também praticando a agressão física. E ontem, pela manhã, para minha surpresa, chegou mais um vídeo de um assessor do plenário e aonde esse assessor mostra no vídeo claramente o deputado Cabo Gilberto me agredindo com um chute, uma joelhada pelas costas. Tudo isso, senhor presidente, comprovado através das imagens, através dos vídeos. Obrigado, deputado André Janones. Deputado, a minha função como presidente não é entrar no mérito, e sim o rito. E o senhor cita que o senhor não tinha ciência das notificações. Nós enviamos aqui 11 e-mails para o gabinete de Vossa Excelência desde sexta-feira, o primeiro às 21h32. Não há previsão regimental que eu tenha que fazer uma notificação pessoal para o senhor, mas mesmo assim, na segunda-feira, eu solicitei que a nossa secretária da mesa fosse pessoalmente no gabinete do senhor, que estava fechado, na parte da manhã e na parte da tarde. Então, o processo, o rito legal do processo, nós seguimos e temos aqui 11 e-mails. Depois eu vou pedir para a Adriana encaminhar para o senhor os 11 e-mails que nós mandamos para você. Declaro encerrada a votação. Concluído o processo, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. Sim, 16 votos favoráveis ao parecer do relator, 3 votos contrários ao parecer do relator. Declaro aprovado o parecer do relator, deputado Fausto Júnior, por meio do qual acata parcialmente a proposta da mesa diretora de suspender cautelarmente o mandato do deputado André Janones por 3 meses, constante na representação número 3 de 2025. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.